Saudações, Baxters do Multiverso, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexis e sejam bem-vindos para mais um review comparativo aqui na Baxter Toys. E o comparativo de hoje é entre Miles Morales, o Spider-Man da animação Across the Spider-Verse, da SH Figuarts com a linha Marvel Legends. E o que a gente vai comparar? A gente vai descobrir depois da vinheta. Roda! Opa, Alexis, dá licença, mas eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Se inscreva por apenas R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de WhatsApp e ainda concorrer a sorteios de figuras. São apenas R$ 2,99 para muitas dessas vantagens, então se inscreva. Muito bem, gente, estamos de volta com um comparativo que eu estava esperando muito para fazer. Já fizemos o comparativo da Spider-Gwen da SH Figuarts com Marvel Legends e chegou a vez do nosso amado Miles Morales. Então nós vamos ver todos os detalhes dessas duas figuras que representam o mesmo personagem do mesmo filme, mas que nesse caso tem muitas diferenças entre si. Então eu vou tirar eles da base giratória pra gente poder analisar todos os detalhes. Bom, as figuras estão aí, vamos começar a analisar os detalhes. E eu já posso dizer assim, em primeiro momento, que as duas são pertencentes ao mesmo filme, mas possuem muitas diferenças no design do uniforme. Então assim, eu não sei se é porque um foi baseado em arte conceitual e outro no que foi pro cinema mesmo, mas a gente vê enormes diferenças entre as duas na questão do próprio uniforme. Então vamos começar com isso, vamos analisar primeiro, vou até trazer um pouquinho mais pra frente, vamos analisar primeiro o peitoral das duas, lembrando que essa aqui é Marvel Legends e esse aqui é SH Figuarts. Então assim, vamos começar a olhar o peitoral da aranha aqui, né? Então olha como o design da aranha são diferentes entre eles, bem diferentes pra falar a verdade. Vou colocar uma imagem do filme pra ver qual que é a que tá correta, digamos assim, ou se ele muda no meio do filme, sei lá. Mas a gente vê que da Marvel Legends as pernas vêm até o final aqui, praticamente ali da barriga dele, e o outro aqui vem só até o final do peitoral. E além disso, a da SH Figuarts é mais arredondada, né? E o design da aranha também é diferente, olha, bem diferente entre si. Além disso, nós temos vários detalhes diferentes na pintura, vamos até falar um pouquinho da pintura. Quem assistiu o review da SH Figuarts vai lembrar que eu comentei que essa parte aqui, em alguns momentos do filme, parecem azuladas, e na linha Marvel Legends fez azul, mas um azul bem exagerado, pra falar a verdade. Mas veja que assim, a ideia dos dois são interessantes, mas acho que a execução, eu não sei, cara, qual que fica mais bonita. Até no braço, ó, você tem partes azuladas da linha Marvel Legends e também na parte das pernas, né? Então, não sei, cara, eu gosto das duas versões, mas é muito diferente, né, gente? Muito diferente. E também uma coisa interessante é que assim, diferente da Spider-Gwen, a linha Marvel Legends fez textura no uniforme dele. Então, ó, ele é todo texturizado. São texturas diferentes, mas o da linha Marvel Legends também é texturizado, que dá um efeito bem legal. Aí a linha vermelha, a gente vê que na SH Figuarts ela é lisa e aqui é toda texturizada. Então, mano, são muitas diferenças entre as duas figuras. Curioso isso, né? A parte do peitoral, além da aranha ser diferente, a da linha Marvel Legends tem essas linhas vermelhas que pega do ombro e vai aqui até o trapézio dele, e na SH Figuarts é completamente inexistente. A parte de trás, olha como a aranha se conecta às linhas que vem do ombro na linha Marvel Legends, e a aranha é bem maior, cara, e bem mais estilizada do que a da SH Figuarts. Acredito eu que esse aqui é o correto, não tenho certeza. Vou colocar também uma imagem aqui pra gente comparar, porque realmente é bem diferente. Até a linha vermelha aqui do braço pega praticamente o braço inteiro, e aqui da SH Figuarts é só a linha mesmo, como se fosse o uniforme da Adidas, né? Então, mano, são muitas diferenças entre as duas figuras, sendo que elas representam o mesmo personagem do mesmo filme, né? Estranho, cara, tô intrigado com isso. E o rosto, vamos ver os rostos aqui, né? A gente também tem na figura da linha Marvel Legends aqui azulado e aqui é tudo preto, né? E os olhos são bem similares, a diferença é que na SH Figuarts tem aquela linhazinha azul e aqui é perolizado, aqui é um branco chapado e não tem a linha azul, mas os dois rostos são bem parecidos, bem similares aí, bem interessantes. Cara, muitas diferenças entre as duas linhas, mas muitas mesmo. Tô bem intrigado com essa questão do uniforme. Vamos aproveitar que eu tô falando da cabeça, vamos trocar as cabeças pro Miles Morales, porque assim, eu não vou falar de acessórios porque é injusto. Afinal, SH Figuarts vem com muitos acessórios, olha a foto aí pra vocês verem do review anterior, e Marvel Legends vem apenas com duas mãozinhas ali pra soltar a teia e o rostinho extra, e eu quero ver os dois rostos extras como que eles ficam um do lado do outro.
SH Figuarts vem com outro rosto, que é esse aqui, bem bonito, né? Aquele com um sorrisinho. Mas eu coloquei os dois aqui porque são praticamente as mesmas expressões faciais. E diferente do que eu achei da Spider-Gwen, que os dois rostos eram tão bonitos, comparado aqui, eu acho que a SH Figuarts dá um pau gigantesco em Marvel Legends, hein? Muito por conta da cor da pele e sem contar a pintura dos olhos, né? A pintura dos olhos de SH Figuarts tá muito melhor do que as pinturas da linha Marvel Legends. E até mesmo a própria concepção do rosto, assim, tá bem legal. O que eu acho mais bonito é o cabelo. O cabelo de Marvel Legends eu achei mais legal. Ó, achei mais interessante. A tonalidade de pele da SH Figuarts é bem melhor, né, gente? Olha, então assim, de rosto, realmente SH Figuarts dessa vez leva de lavada, porque não sei, não curti muito o rosto da linha Marvel Legends, não. Tanto que na minha coleção ele fica de máscara. E sem contar que tem o lance do pescoço, né? A linha SH Figuarts vem com um pescocinho extra pra você trocar, pra ficar essa parte aqui de pele, e aqui a linha Marvel Legends não tem isso, né? Você só troca a cabeça. Então isso dá uma diferença bem grande. Então de rosto, o SH Figuarts acaba levando que tá bem superior à linha Marvel Legends. Vamos falar um pouquinho da escultura do corpo, porque ambos representam o filme da animação e a animação ela é muito estilizada. Ela é bem estilizada mesmo. Então assim, as duas figuras tentaram pegar essa essência, mas eu acho que as duas possuem problemas. O primeiro problema da SH Figuarts que ficou estilizado demais, ficou muito comprido, então os braços bem compridões, é de fato desse jeito, mas eu acho que as pernas deram uma exagerada na finura, né? Acho que poderia ser um pouquinho mais parruda, né? E a linha Marvel Legends, ela é estilizada, mas é um estilizado mais conservador. Então assim, não tem tanto estilo que nem o da linha SH Figuarts, assim, mas ela é mais parrudinha, o que facilita até pra parar em pé e tal. Mas pra mim o problema é que aqui poderia ser mais arrojado. Então assim, um meio termo entre as duas na questão do design do corpo seria o ideal. Esse aqui tá muito e esse aqui tá pouco. Então um meio termo entre os dois ficaria o ideal. Mas longe de serem figuras ruins, tá, gente? Pelo contrário. Bom, vamos falar agora das articulações das figuras. Basicamente, o problema que eu encontrei nessa SH Figuarts da perna mole e dos pés moles, você não tem em Marvel Legends. Ele é totalmente rígido, então já ganha por isso. Mas a gente sabe que a linha SH Figuarts faz poses muito mais extremas. Então vamos comparar as articulações da cabeça primeiro. Linha Marvel Legends olha tudo isso pra cima, enquanto a SH Figuarts nem olha tanto assim. Pra baixo, as duas olham muito bem. Olha só, as duas são equiparáveis aí. Vamos para os braços. O crucifixo, SH Figuarts abre muito mais o braço, mas fica aquele gap ali no sovaco, coisa que Marvel Legends não tem, mas em compensação não tem tanta articulação. Para você abrir mais o braço, você tem que girar aqui, ó. Aí você consegue, ó. Aí você vai de boa, mas... as duas são equivalentes, vamos assim. SH Figuarts tem articulação borboleta, coisa que Marvel Legends não tem e falta muito numa figura do Spider-Man, né, pra poder fazer poses mais extremas. Infelizmente não tem. Os braços vão girar no próprio eixo, tem articulação de bíceps normal. Eu quero ver a articulação dupla do cotovelo, se essas duas são equivalentes também. Também são equivalentes, olha, as duas dobram basicamente a mesma coisa, estão muito boas. Aí vem a grande diferença entre as duas figuras, que são as articulações do peito, né? Esse aqui, então olha a diferença entre as duas. Claro que esse aqui fica horrível quando você usa toda essa articulação, tem vários memes aí mostrando essa articulação bem zoada, mas olha a diferença. Pra você colocar de frente, mano, não fica zoado, né? Mas a diferença é absurda. E Marvel Legends ainda vai muito pra trás e fica com essa pose esquisita, né? Olha isso, que bizarro. E SH Figuarts vai pouco. Apesar da articulação extrema do peitoral, confesso que eu prefiro de SH Figuarts porque fica mais harmônico na figura, né? Aí vem a diferença da cintura, né? SH Figuarts não gira e aí Marvel Legends gira, mas aí você quebra a harmonia da figura, fica bem zoadinha. E aqui poderia ter articulação no peito pra você girar, que acho que fica melhor, né? Agora vamos pras pernas. As duas têm uma articulação quase igual. Olha só, as duas levantam o pé praticamente igual, então não tem tanta diferença assim. O lance aqui da SH Figuarts é que você gira um pouquinho aqui, ó. Aí você consegue fazer tudo isso de pose. Isso não tem em Marvel Legends. As duas possuem articulação de coxa. A articulação de coxa da linha SH Figuarts é um encaixe nessa ball joint, enquanto da linha Marvel Legends é um rasgo na coxa. Vamos ver as articulações do joelho. As duas possuem basicamente a mesma articulação. Ó, não tem tanta diferença não. Bem interessante isso. O Van Damme, SH Figuarts abre mais. Ó, abre bem mais, pra falar a verdade. E aí você tem as articulações dos pés, né? Infelizmente da SH Figuarts tá extremamente mole. Olha isso, ó, que pena.
mas tem essa articulação aqui, a bone joint aparecendo muito aqui e a articulação no dedo do pé. De Marvel Legends a gente tem aqui também uma boa amplitude e tal, né, quebra de rompimento, mas não tem articulação no pé. Então assim, de articulações, confesso que as duas quase se equiparam, mas no final a SH Figuarts leva porque a gente consegue fazer poses muito mais interessantes. Mas infelizmente, repito, tem o probleminha aqui da articulação mole nas pernas. Bom, vamos às medidas da figura, né? Curiosamente, igual aconteceu com a Spider-Gwen, SH Figuarts é maior, mas vamos lá. Marvel Legends tem 14 centímetros e meio, SH Figuarts tem 15 centímetros, então meio centímetro de diferença aí entre as duas. Considerações finais. Afinal, quem ganhou essa batalha entre SH Figuarts e Marvel Legends? Aí fica complicado, porque diferente da Spider-Gwen, que as duas figuras são muito similares, essas duas são muito diferentes, então parecem versões diferentes do mesmo personagem, tanto no design do uniforme, quanto pintura, e até mesmo, no design das aranhas, né, que são muito simbólicas, são muito diferentes. Porém, vamos tirar essas diferenças de lado e vamos ver em questão de qualidade de figuras. É óbvio que essa SH Figuarts, a qualidade de escultura, de pintura, inclusive dos rostos extras, né, então assim, não tem nem como comparar, são muito superiores. Porém, vem o lance do defeito ali da perna ser muito mole, ser difícil de parar em pé, esse tipo de coisa. Já a Marvel Legends, a gente percebe que ela é mais, digamos assim, ela tem uma característica um pouco mais rústica, um pouco mais bruta, né? Então essas articulações são mais rígidas, não faz tanta pose, quando você faz pose extrema ela fica com uma anatomia esquisita, mas, entretanto, assim, você consegue fazer poses bem legais e deixar ela bem bonita na coleção. Ao meu ver, essa SH Figuarts é mais bonita. Esteticamente ela é mais bonita, mas Marvel Legends não fica tão atrás assim. Não é uma vitória plena dessa SH Figuarts, porque Marvel Legends é muito interessante, inclusive questão de bolso, né? Afinal, essa SH Figuarts está entre R$300 e a linha Marvel Legends aí você consegue encontrar essa figura aí por 150, 160, dependendo do lugar, até R$120. Eu comprei essa daí por 129. Então assim, acho que tem que pensar muito no bolso aí, no que cabe na coleção de vocês. Entretanto, as duas, em questão de escala, se encaixam bem nas linhas aí normais. Dá pra você misturar Marvel Legends com SH Figuarts e vice-versa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. É o último review comparativo, por enquanto, entre Marvel Legends e SH Figuarts. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa nos comentários a sua opinião. Segue a gente lá no Instagram. Assiste nossas lives aí todas as terças-feiras às 21 horas. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.